Cadê Marcos Couto? Marcos Couto limpando a tela aqui para Marcos Couto. Limpe a tela agora sim, Marcos Couto. Quero comunicar a Vossa Excelência que ontem, depois da vitória do Flamengo, eu tive mais um sonho com o senhor. Um sonho que eu fico, inclusive, encabulado. Sem saber se conto. Se não conto, daqui a pouco eu vou decidir. Eu, se eu conto esse sonho ou não. Boa noite, Marcos Couto. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Sergipe. Eu acho que foi devido à comemoração do título do Flamengo. Mas, Gilmar, de futebol para a área policial, na última sexta-feira, você bem lembra que o pai do jovem Robert, o senhor Williams, fez uma acusação grave contra a polícia de Sergipe. Segundo o pai do homem que na troca de tiros veio a óbito, chegou a denunciar que o filho não foi uma troca de tiros, e sim vítima de um homicídio. Está conosco o delegado de polícia André Davi, que faz parte do COP. Delegado, o nome do senhor foi citado. O que é que o senhor pode nos trazer de informações aqui no Cidade Alerta? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite, telespectadores. O que eu posso dizer é que ainda bem que foi um pai de um bandido que ocupou o espaço de vocês, espaço de grande audiência, para fazer uma reclamação, e não um pai de um policial, nem um pai das duas vendedoras que reconheceram esses elementos, porque ia ser o segundo assalto que aquela loja, que aquele estabelecimento comercial ia sofrer em 15 dias, pela mesma camarilha, pela mesma quadrilha. Então, se eles percebessem, eu tenho certeza, se eles percebessem que as vendedoras os reconheceram, eles iam atirar nessas vendedoras, porque você duvida da ousadia desses marginais, não tem como duvidar. Eles trocaram o tiro com a polícia, eles não iam atirar nessas vendedoras. Então, ainda bem que foi um pai de um bandido que veio reclamar, e não o pai de um policial, que poderia ter sido alvejado na troca de tiros, o pai dessas vendedoras, dessas trabalhadoras, que iam até procurar o programa de grande audiência para clamar por justiça. Então, o que eu posso dizer é que o Robert, o filho desse senhor, o qual esse senhor ele tinha total conivência, ele sabia que o filho participava praticava crimes, ele sabia que ele tinha certeza que o filho praticou esse crime nessa quarta-feira, e eu tenho como provar. Essas provas serão encaminhadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O Robert, ele estava em companhia de mais duas pessoas. Uma dessas pessoas era uma senhora que era casada com o Radamés, que foi preso pela polícia durante a abordagem na loja. Ou seja, estavam juntos, faziam parte da mesma quadrilha. O Robert que estava dirigindo o veículo. O Robert que estava com arma de fogo, era ele que entregava a arma de fogo. Isso foi dito no flagrante pelas pessoas. Foram 4 pessoas presas em flagrante, e elas corroboraram com essa assertiva de que o Robert ele dava fuga e o Robert que entregava a arma para que eles praticassem um assalto. Durante a abordagem, se ele disparou contra nós, então se o marginal dispara contra a polícia, se o marginal dispara 2 vezes, ele disparou 2 vezes, a polícia tem que disparar 10, tem que disparar 100. A polícia não pode sair às ruas para o poder da sociedade e ser alvejada. O marginal tem que parar e se entregar e não atirar. Se atirar contra a polícia, vai receber tiro também. A polícia não vai trabalhar para morrer. Eu agradeço o espaço, porque meu nome foi citado. Então eu agradeço o espaço democrático, estou passando para a população o que de fato ocorreu. Mas foi um apoio solicitado pela Polícia Militar, foi um trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, de uma quadrilha. 4 elementos foram presos e um reagiu à abordagem policial e houve a troca de tiros. Pelas declarações do pai da vítima, ou seja, do Robert, significa dizer que quer colocar a sociedade contra a polícia? Bom, a sociedade tem que fazer a sua escolha, né? Fazer a escolha de que tipo de polícia ela quer. Se quer a polícia que, ao se confrontar com o marginal, ela não se acovarda, mas ela teme de, não vou me defender, não vai haver a troca de tiro porque eu posso ser mal visto pela sociedade. Ou a polícia que, na troca de tiros, ela vai reagir, ela vai tentar cessar essa injusta agressão. Então foi o que aconteceu naquela quarta-feira. O Robert foi abordado, não foi o primeiro crime que ele praticou, nem seria o último. Só naquele estabelecimento ia ser o segundo assalto que ele ia praticar.
durante a abordagem policial, ele disparou contra a viatura policial, então o policial ele não pode ter esse temor. Ele tem que salvaguardar primeiramente sua vida. Ele está trabalhando para salvaguardar o direito da sociedade, o bem jurídico tutelado da sociedade. Mas ele não pode trabalhar para voltar para casa com um lesionado ou então morto. Delegado, para finalizarmos, o senhor Williams, que é o pai do Robert, chegou a declarar que sumiu uma gargantilha, uma volta, sumiu também um anel de ouro, uma pulseira. Quais informações que a polícia pode prestar nesse exato momento? Bom, o advogado que veio retirar o veículo que o Robert estava utilizando, que não era dele, ele coincidentemente ele viu os objetos que o seu Williams citou, um relógio, a pulseira, a carteira. Inclusive o advogado vai entrar em contato com ele para que ele venha pegar aqui no COP esses objetos que foram apreendidos. Estão todos aqui no COP. Sobre a ficha preguiça do Robert, a polícia tem? Tem, inclusive foi divulgada a foto dele do SAP. Ou seja, ele era egresso do sistema prisional, ele foi preso justamente por um crime desses mesmos modos. Ele dava fuga, ele que guardava a arma de fogo, ele foi preso por roubo, ele cumpriu pena por roubo. Então é um cidadão que não estava ressocializado. O pai não apresentou nenhuma carteira de trabalho, nem uma matrícula na universidade, nem uma matrícula em um colégio, em uma escola. Ele estava fazendo o quê durante o dia num local com 4 elementos que iam praticar um assalto? Isso aí eu não sei o que ele estava fazendo. Se ele era uma pessoa de bem, um cidadão de bem, ele poderia estar ou trabalhando com uma carteira de trabalho assinada, ou poderia estar numa faculdade ou numa escola. Delegado, muito obrigado pela sua entrevista. Delegado André Davi, do COP. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Olha, eu tenho muito respeito pelo pai. Afinal de contas, os familiares são os familiares e muitas vezes não têm culpa de forma nenhuma, né? Mas, embora a dor seja grande, é preciso dizer que quem vai para a vida do crime não pode esperar outra coisa. O Robert, lamentavelmente tem que se dizer, o pai também não disse o contrário. O pai reconheceu que ele já era um fugitivo. O Robert fez muito mal. E pagou pelos males que fez. Não estou desejando a ninguém o fim que ele teve. Mas quem vai para as drogas, quem vai para a pistola, quem vai para o mundo do crime, não pode esperar outra coisa. Essas são realidades duras, com as quais, inclusive, os familiares com os quais eu me solidarizo, mas digo isso de coração, precisam viver. Que Deus proteja o senhor, que Deus dê muita força, muita fé ao senhor, mas eu não fico contra a polícia, não. Repito, não seria o primeiro crime. Ele já tinha passagem pela vida prisional. Infelizmente, não seguiu os passos do pai. Preferiu seguir os passos da criminalidade. Não poderia ter outro fim, porque não tem outro fim. Ninguém caminha para o crime. E eu estou dizendo isso, abrindo parênteses desse programa agora, para você que é jovem e que recorre às drogas. É a mesma coisa. Não conheço um que tenha sido feliz sendo usuário ou traficante de drogas.